Olá, amados, estaremos meditando no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena a essas pedras que se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O demônio transportou a cidade santa, colocou-a no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito. Proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares teu pé em alguma pedra. Isso está no Salmo 90, nos versículos 11 e seguintes. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e disse-lhe: Dar-te-ei tudo isso se prostrar-se diante de mim. Se me adorares, respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Também lá em Deuteronômio 6, versículos 13. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Essas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos cure, nos liberte, nos salve e nos traga a vida eterna. Amados e amadas, essa passagem da tentação de Jesus nos leva a meditar muito com relação à nossa vida, às nossas tentações e às nossas fraquezas. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo semelhante ao homem, exceto no pecado. Então, Jesus tinha necessidades como nós temos. E Jesus também tinha fraquezas. Mas Jesus não tinha natureza pecadora. Jesus não tinha pecado. Portanto, que ele veio ao mundo semelhante ao homem, não igual ao homem. Se ele fosse igual ao homem em tudo e também no pecado, então não estaria escrito na palavra de Deus que é semelhante ao homem. Semelhante é que não é igual em tudo. Por isso, mesmo tendo ele necessidades, sofrer na carne o que o homem sofre, né? Ter as fraquezas que o homem tem, ele não concebeu, nunca concebeu o pecado. Porque o pecado em si não é só quando você pratica o mal, quando você faz o mal com as suas mãos, mas se você já tem no teu coração. A própria palavra de Deus diz que o homem já carrega dentro de si o mal. Após o pecado de Adão, ele concebeu, ele tem essa concupiscência da carne, essa tendência ao mal, essa inclinação a fazer o mal, que já está dentro do seu coração. Por isso, muitas vezes o homem não faz, mas ele pensa em fazer. E Jesus não tinha essa inclinação, não tem essa inclinação. Ele veio ao mundo sem essa inclinação ao mal. E aí nós vamos ver quais foram as tentações de Jesus. Então nós vamos perceber aí que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Por que ele teve fome? Porque ele foi um ser humano e tinha sede e fome como todos nós temos, né? Então ele tinha uma necessidade e o demônio foi tentar ele em cima dessa necessidade de comer. Mas atrás dessa necessidade de comer também existe a necessidade, e aí nós podemos até dizer, né, a tentação do ter.
O demônio quis tentá-lo no ter. Por quê? Porque se ele transformasse as pedras em pão, ele poderia, puxa, se eu posso transformar as pedras em pão, eu posso pegar todas as pedras de Jerusalém, transformar em pão e matar a fome de todo o povo de Deus, todo o povo de Israel, de Jerusalém, que está sofrendo por fome. Então, aí vem a tentação de resolver o problema político do povo, resolver o problema momentâneo do povo, o problema social da época. Ele pode ter sido tentado a fazer isso, mas ele não foi chamado para resolver o problema social daquele tempo. Ele foi chamado por Deus para salvar a humanidade de todos os tempos, de todos os lugares e de todos os momentos. E não era a fome material que ele veio matar, e sim a fome de Deus, a fome do reino de Deus. E não era uma comida que acabaria, mas era uma comida que seria eterna, o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Por isso ele responde com a palavra de Deus, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então ele trouxe uma solução. E aí o inimigo viu que se ele foi tentar Jesus com a palavra de Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus, Jesus vem com a palavra vencer a tentação, nos mostrando que todo tipo de tentação que tivermos, nós temos que trabalhar a palavra de Deus em cima das nossas tentações. Todas as vezes que usamos a palavra de Deus em uma tentação que vier sobre nós, nós venceremos em nome de Jesus. Depois veio a tentação do poder. Poder da fama, poder do status, influência com os grandes da terra, usar os dons de Deus, né? Os dons que ele tinha, o seu poder, para se realizar, né? Para se tornar grande aqui na terra. Uma grande tentação que o inimigo quis colocar no coração de Jesus. E aí ele vem novamente com a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? E só ele servirás. E aí acaba todo o inimigo vai ficando sem saída, porque ele vê que Jesus está respaldado na palavra de Deus, que Jesus conhece a palavra de Deus, conhece o plano de salvação de Deus. E por último, o prazer, né? Quando trocamos o amor, a obediência a Deus, o cumprimento das leis do Senhor, em troca de momentos de prazer, momentos, porque são momentâneos, são momentos que passam muito rápido, né? Satisfações, aplausos, êxtase, estamos adorando o maligno. E não estamos servindo a Deus e adorando a Deus. Estamos aceitando o que o maligno nos oferece através do mundo e das coisas do mundo. Estamos negando o nosso amor a Deus. Por isso que Jesus novamente com a palavra de Deus diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus e a Ele lhe prestarás culto, lhe servirás e amarás. E aí ele se retira. Então, se nós quisermos que o Satanás se retire das nossas vidas, pare de nos tentar, aliás, nunca vai parar de nos tentar, porque sempre vai querer nos tentar. Mas se nós queremos nos livrar daquela tentação naquele momento, a respeito daquele assunto, nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus e vivenciarmos a palavra que nós ouvimos, que nós pregamos e que nós temos no nosso coração. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.